descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Em sintonia com os objetivos de teu plano maior. Eis que nós buscamos-te como ser espiritual, que é o nosso modelo e guia, para que possamos transformar a nossa caminhada. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco e que nós possamos iniciar a tarefa sobre a égide de teu nome. Que assim seja. No dia de hoje, nós vamos ter a presença grata, né, do nosso companheiro João Paulo, já reconhecido da nossa casa. Nós vamos estar trabalhando com o tema que é, como é que chama? Instrumentos pedagógicos do cotidiano na nossa evolução espiritual. É quase uma palestra o título, né? Mas vamos aproveitar e que Jesus possa inspirar ao nosso amigo, tá? Que Jesus esteja com todos nós. Seja bem-vindo, João. Boa noite a todos. Só respondeu desencarnado. Boa noite, pessoal. Agora foi. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela web. É um prazer imenso estar novamente aqui no Seara de Amor, estar presente com vocês e trazendo um tema assim que eu desenvolvi, até na foto vocês vão ver que está minha esposa, que é psicóloga, e que eu fiz junto com ela, mas ela não pôde estar presente hoje. E eu vou buscar aqui dar o meu melhor nesse compartilhamento do estudo. Então, assim, vamos procurar fazer essa exposição da noite de uma forma assim, bem intimista, trazendo para a nossa vida, e entender o que é esse tema tão, vamos dizer assim, tão grande no título, tem a ver em termos de simplicidade na nossa vida e no nosso cotidiano. Muitos de nós passamos a vida inteira, e mesmo não sendo espíritas ou não tendo nenhuma convicção religiosa, de certo modo, somos tomados pela busca da espiritualização. Existe algo dentro do nosso código que faz com que cada um de nós, mesmo que sem conhecer, entendamos que a gente precisa, de algum modo, se ligar com algo maior, com algo divino, com algo que vai nos trazer para uma realidade com mais sentido, com menos vazio. A grande dúvida, e que a própria humanidade e os tempos atuais nos colocam, é que muitos relacionam a espiritualidade com o misticismo. Muitos correlacionam que essa chegada da espiritualidade está ligado ao deleite da meditação, ao subir uma montanha, ou talvez ficar em posição de lótus
por toda a eternidade. Quem sabe até nós espíritas, né? Só tomando, imagina ir para uma montanha, passar 30 dias só tomando água fluidificada. Será que nós vamos buscar a nossa espiritualização dessa forma? Nós vamos ver que certos elementos, como a água fluidificada, a oração, vai nos auxiliar nessa nossa jornada, nessa nova evolução. Mas a gente vai entender também que ao longo dos ensinamentos de Jesus, quando nós vemos os ensinos bíblicos, a gente vai observar que no cotidiano de Abraão, no cotidiano de Moisés, no cotidiano de Jesus, dos seus discípulos, de Paulo, a rotina era a realidade deles. Não existia nada muito mágico do que subir num tapete voador ou fazer grandes proezas. Essa foto, que foi tirada de uma série chamada The Chosen, e que eu já trouxe aqui em alguns momentos, e que talvez, com certeza vai dar tempo, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui do vídeo. Ela vai nos mostrar e nos trazer para uma rotina que muitas vezes a gente não consegue perceber quando a gente está assistindo um filme completo de 2 horas. A série mostra que Jesus comia, ele conversava, ele brincava com as crianças, ele se cansava, ele ia dormir, ele acordava mais cedo do que os seus apóstolos, e olhe que pescador acorda cedo. E ele acordava mais cedo ainda para ir orar. E através de coisas simples, Jesus ali pregava, através da rotina, o amor, o exemplo. E relembro que existe um livro que é de conhecimento de muitos de vocês, chamado Jesus no Lar, psicografia de Neio Lúcio. Lição número 1. Jesus, na casa de Simão Pedro, afasta as escrituras sagradas e, buscando algo mais prático, indaga a Pedro: Pedro, como tu fazes para vender o pescado? Ora, Senhor, eu escolho os melhores peixes. Ninguém quer comprar as sobras. E Jesus, então, persevera e pergunta: como então um carpinteiro consegue executar um bom trabalho? Ora, Senhor, através da talha, através das ferramentas de corte, esse marceneiro, ele talha o seu trabalho. E desse modo, Jesus, afastando ali naquele momento a teoria, busca trazer a prática para esses irmãos, para esses discípulos. Então, em todos os momentos, seja na Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja nesses que nós conhecemos como os verdadeiros espíritas, aqueles que se dedicaram e se dedicam ainda pela nossa causa, como nosso irmão Chico Xavier, foi através de uma rotina, através de uma vida muito simples, eles nos foram dando sinais de como a gente pode crescer, como nós podemos evoluir. E através dessas coisas, desses pequenos detalhes, que foi que eu vim trazer hoje para vocês. Como anda a nossa rotina? Será que está igual dessa mulher aí, da foto? Talvez não, né? Afinal de contas, acho que muitos de vocês relembram uma época que nós tínhamos que bater expediente no banco. Quem lembra? Filas intermináveis. E quando a gente não podia, a gente chegava a pagar um office boy. Vocês lembram disso? Hoje fazemos tudo ao toque de um celular. Provavelmente,
isso nos deve ter economizado um bom tempo. Será? Hoje, muitos de nós, com todas as facilidades, lavadora de louça, banco no celular, tudo num simples toque. Até reunião do colégio a gente não precisa mais, a gente consegue fazer pelo app. A gente consegue acompanhar as notas dos nossos filhos pelo app. A gente deve ter mais tempo, né? Será? Ou será que a gente vive uma rotina de muita exaustão, de muita correria, como diz aqui em São Paulo, e que a gente chega na sexta, a gente não quer que acabe aquele final de semana, não quer que chegue na segunda, para aquilo tudo começar. E pensando nisso, eu encontrei um videozinho que eu achei muito bacana. Se você puder botar play aí. Mountain Blue. You guys. By the way, pal, did you ever deliver that? E assim, finaliza o dia. Para recomeçar novamente e a gente se deparar com novos desafios, onde a torradeira quebra, aonde a gente chega atrasado no trabalho, onde no mundo real as coisas nem sempre acontecem como acontecem no mundo do Facebook ou do Instagram. Essa é a nossa vida. Esses são os nossos desafios. E vendo tudo isso, a gente se pergunta como é que estão nossos dias. Como estão os nossos desafios? Aqui ao lado, a gente se questiona, será que somos protagonistas? Será que estamos sendo responsáveis por construir esse nosso dia? Ali na foto, vocês veem uma ferramenta que a gente usa nos processos de coaching, que se chama Roda da Vida. É uma ferramenta muito simples, que dali a gente enumera como está a vida em diferentes pontos. Como está o seu relacionamento na família, como está o seu relacionamento amoroso, como está o seu trabalho, como está a sua vida financeira, como está a sua vida social, como está a sua vida espiritual, enfim. E a gente começa a enumerar e dar uma nota para isso. Para quê? Para que a gente possa atuar nos pontos mais fracos. Afinal de contas, a gente vive buscando equilibrar os pratos, equilibrar os papéis. Quem de vocês não se deparou? Nós, em alguns momentos da vida, temos muita jovialidade, mas temos que trabalhar muito, não temos tempo. E aí a gente não consegue passear porque a gente não tem dinheiro. E aí a gente ganha dinheiro. E a gente tem vontade, mas aí a gente não tem tanta saúde. Vocês já viram isso? Essa é a nossa vida. Esse é o equilíbrio dos pratos.
A nossa vida, ela não é repleta só de coisas boas e de um equilíbrio perfeito dessa vida que a gente vê postada no Instagram. Então, a gente vive momentos na nossa vida que são momentos desafiadores, momentos da nossa rotina que a gente precisa equilibrar. E nós nos deparamos a cada dia com a dor, que chega de mansinho, que bate na nossa porta, que não pergunta se pode entrar, que vai entrando e que vai dizendo: oi, eu cheguei. Você é o José Pedro? Você é a Dona Maria? Eu cheguei. E nós, como seres espirituais, vivendo uma experiência humana, nos deparamos com ela e temos que lidar com ela muitas vezes que diariamente. A grande questão é que a gente, como bons espíritas, procuramos estudar bastante e conhecer muitas coisas. Afinal, eu me recordo, e aqui faço um autodepoimento, que quando me tornei espírita, em agosto de 2002, né, já fazem aí mais de 20 anos, eu passei por um processo que talvez muitos de vocês devam ter passado. Eu devorei todos os livros. Primeiro porque eu não era espírita. E quando eu comecei a ler aquilo, e aquilo foi me abrindo o horizonte, eu me deparei com respostas que faziam muito sentido para mim. E eu cheguei num ponto que eu dizia: eu respondo qualquer pergunta. O que você me perguntar, eu sei a resposta. Era assim, eu imaginava que eu sabia quase tudo. Só que a vida foi me mostrando que, mesmo sabendo de algumas coisas, e mostrando a cada dia que, achando que sabe um pouco menos, e me provando, através das experiências vividas, é que aqueles ensinamentos ainda não tinham sido aprendidos. Que eu precisava passar, que eu precisava, em alguns momentos, ser triturado, para que o nosso orgulho, para que o meu orgulho fosse trabalhado. Para que nós pudéssemos, através daquelas experiências, extrairmos um suco melhor. Então, muitas vezes, a gente sabe o que fazer, mas nem sempre a gente consegue, porque a gente não conseguiu assimilar isso ainda. E aí a gente se pergunta: como é que estamos lidando com os desafios que a vida tem nos colocado? Sabe aquela lição que parece que vem voltando a cada dia e repetindo no mesmo ponto, batendo na mesma tecla? Será que a gente conseguiu aprender ela? Ou será que ela está repetindo porque existe algo mais que cada um de nós precisa entregar nessa vida? E aí, de mansinho, mágoas, ressentimentos, relacionamentos abusivos, medo, pensamento negativo, vai chegando, e vai chegando devagar. Não vai chegando com força, não, como diz na minha terra. Vai chegando devagar. É aquele pensamentozinho que é plantado, que é colocado ali no nosso dia a dia. Tipo assim: você não é bom o bastante. O que você está fazendo aí? Por que você vai fazer isso pelo outro? Ele não merece. Sabe? Essa coisinha que vai chegando, essa tristeza que vai tomando conta muitas vezes da gente, muitas vezes até por alguma coisa que aconteceu no nosso passado e que não ficou muito bem resolvida. Ela vai chegando. E isso não vai sendo uma coisa que é privilégio de alguém que não tem, vamos dizer assim, um conhecimento espiritual. Muito pelo contrário. Nós convivemos com isso.
Existem pessoas que podem estar aqui, que passam por isso. E o maior ato de coragem de alguém é dizer: me ajude, eu estou precisando. E essa é uma das funções da Casa Espírita. Porque dentro dessa rotina pesada que a gente vive, nós somos testados, nós somos colocados à prova. Mas, através dessas dificuldades, nós também somos forjados. Um bom metal, quem conhece um pouco de metalúrgica, sabe que uma lâmina de trator, um bom facão, para ter fio, para aguentar corte, ele precisa ser forjado. Ele precisa passar no óleo quente, ele precisa ser resfriado, ele precisa ir para o óleo quente de novo e ser resfriado várias vezes. É nesse processo de cura que esse metal vai ficando mais duro, ele vai ficando melhor. E são através desses pequenos exemplos é que a gente vê que são coisas que cada um de nós passou, é que fez com que cada um de nós pudesse chegar aqui hoje e dizer: oi, eu sou o seu José, eu sou a Dona Maria, eu aprendi muito nessa vida, e eu sou o que eu sou hoje porque eu passei por muitas coisas. Então, dentro desse processo, a gente se enxerga com as sutilezas do dia a dia, com os exemplos do dia a dia. Eu trouxe 2 exemplos aqui que eu achei muito interessante. À esquerda, talvez muitos de vocês conheçam, o aeroporto de Confins, Minas Gerais, terra maravilhosa, sou apaixonado por Minas. E tive em Minas, passei um período muito bom da minha vida, com grandes desafios, mas também com muitas preocupações. Hoje a gente pode falar isso, né? Que a gente aprendeu bastante. Eu tive recentemente em Minas, e olha que sentimento bom, né? Porque eu passei assim, quando eu fui em Minas, eu acho que eu estava em 2 anos no 4º ou no 5º trabalho, né? Eu já tinha esgotado minhas economias, e voltar para Minas e reviver algumas coisas agora, reviver o lugar que eu morei, né? e que eu ia com as crianças, e sentir que dali brotou coisas boas e de que ficaram boas lembranças, foi algo muito bom. E uma das situações que eu vivi, em dezembro de 2017, foi quando, chegando numa empresa nova, pouco dinheiro, mas com muita vontade de voltar para o meu Ceará para rever os parentes, que a gente não ia com tanta frequência, eu fiz um empréstimo para conseguir comprar umas passagens. E nessa época era eu, Romária, os meus 2 filhos e uma cachorrinha de nome Milete. Milete só andava de avião, assim, ela era muito sensível, porque era uma poodle, né? E assim, a gente providenciou tudo com muita antecedência. E quem já viajou com família, com menino pequeno, e ainda levar uma cachorrinha, sabe da engenharia que é a coisa. Foram 2 meses de antecedência para programar essa viagem. Vacina cachorro, arruma uma malinha para levar. Olha, foi uma novela, né? E parece que as coisas não se engrenavam muito bem. Mas até que chegou o bendito dia, eu não iria, minha família iria na frente, e depois eu iria mais próximo ao Natal. Foi o que aconteceu. No dia que a gente foi, né, que eles iam viajar, eu ia levá-los ao aeroporto, depois eu tinha uma reunião na empresa. E eu resolvi dizer assim: Romário, vamos fazer uma oração aqui, né, porque, pedindo que os mentores estejam presentes nessa viagem, que tudo dê certo, que vocês consigam embarcar, né, que a cachorrinha vá junto e tal. Ok, fizemos. E fomos lá, depois de algum estresse, lógico, pela manhã, muito cedo, com as crianças, a gente foi para o aeroporto. Chegando lá, por eles tudo bem, a moça olha para mim e diz: olha, mas a cachorrinha não vai poder embarcar. Por quê? Não, porque
eu precisava de uma declaração que tivesse uma validade de 10 ou 15 dias, alguma coisa assim do tipo, e tinha expirado 1 ou 2 dias. Eu digo, por favor, me ajude. E ali, não tem como, e eu tentei negociar, e aí toda aquela espiritualização foi embora rapidinho. Né? Aí eu voltei assim, umas 2 encarnações para trás, e aí o homem ficou nervoso. Né? Ficou nos cascos, como diz na minha terra. E eu argumentei. Quando eu vi que não ia dar jeito, eu disse, olha, eu vou tentar voltar lá. Né? Fica com a cachorrinha aqui, e eu vou tentar voltar lá. Eu tentava ligar para a veterinária, não conseguia, e corri, né? Não, vou voltar lá. E saí lá, estabanado e tal. Quando eu entro no carro, e o tempo passando, né? Quando eu entro no carro, quando eu vou olhar o ticket de estacionamento, cadê o ticket do estacionamento? Eu perdi o ticket do estacionamento. Já faltava aí, sei lá, 40 minutos, 50 minutos para acabar o check-in. Aquela loucura. E aí eu esbravejei. Aí eu estourei dentro do carro. Eu batia, sabe, um acesso de raiva. Até que eu vi que aquilo não ia chegar a nada. Eu resolvi parar, respirar. E naquela hora que eu parei e respirei um pouco, era como se eu escutasse uma voz que dizia para mim que eu não estaria só. Que bastasse que eu me acalmasse, que eu me espiritualizasse, que as coisas iriam dar certo. E assim eu fiz. Voltei até lá, me deu a ideia de voltar até lá, refazer o caminho para ver se eu achava o papel. Gente, eu andei 200 metros, estava lá o papelzinho no chão. Peguei o papel, entrei no carro. Na hora que eu encostei no veterinário, ela encostou do lado de mim. Ela assinou o papel. Eu voltei. E tudo deu muito certo. Mas eu precisei passar por uma turbulência. Que, por mais que possa parecer assim, muito irrelevante, muito pequeno, frente a muitos outros dramas, eu quis trazer aqui que são nessas pequenas dificuldades corriqueiras, rotineiras, que hoje a gente julga que é boba, mas que no dia nos trouxe tanta aflição. É que a gente tem algo a aprender. É como aquela plantinha na nossa casa. A da direita, a mais alta. A posição dela ela já foi arrancada, ela já foi trocada. E ela não crescia. E foram muitos os momentos que eu e minha esposa decidimos que iríamos arrancá-la, porque ela não crescia. A gente achava até que tinha um negócio embaixo no piso que não deixava a planta crescer. Até que a gente resolveu botar uma linha na ponta dela. E aí ela passou de todas. E outro dia eu estava tomando um café próximo e eu digo, poxa, às vezes a gente só precisa de um alinhamento. A gente só precisa de uma linha. A gente só precisa de alguma coisa para a gente seguir, para que a gente possa crescer. Vejam, pode parecer até sem sentido, mas são através desses pequenos ensinamentos que a gente pode aprender. Às vezes a gente esquece que a gente precisa ser colocado na linha, ser colocado no norte na nossa vida, para que a gente possa seguir um caminho diferente. E aí a gente recorda, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10, o homem no mundo, aonde o Espírito de Verdade nos fala, não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenado a viver? Não. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades,
mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, o Evangelho está nos colocando que a gente deve viver como os tempos atuais. Não adianta a gente querer viver como os tempos da caverna. Não. Olha que legal, a casa que grava. Se ele tem um recurso, vamos aproveitar. Talvez daqui a 10 anos alguém escute o João falando aqui nessa data. E talvez essa mensagem possa vir a fazer sentido na vida de alguém que toque naquele dia, nesse vídeo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa evoluir a nosso tempo. Convivendo com as nossas rotinas. E ele persevera, sede joviais. A gente precisa ter alegria no nosso coração. A gente precisa ser impulsionado por essa vontade de viver e fazer diferente o nosso dia a dia. O que é que você está colhendo? Será que você está colhendo problemas? Alguém é contador aqui? Já trabalhou com contabilidade? Alguém já trabalhou com caixa? Com matemática? A pergunta é: o que é que nós estamos somando na nossa vida para dar o produto final? Será que nós estamos colhendo problemas ou nós estamos colhendo bênçãos? Porque assim, se a gente começar a falar só dos problemas, a gente vai ter que dar uma parada na palestra, o pessoal vai começar a ser atendido ali na câmara de passe. Porque é muito problema, meu amigo. A questão é, o que é que você está somando? O que você já tem ou o que está faltando? E se você for ver, isso é o segredo da nossa gratidão. Porque quando a gente recebe alguma coisa, quando a gente recebe um copo d'água desse e a gente diz obrigado, isso é educação. Quando a gente vem aqui para o centro espírita e vem orar e diz assim, obrigado, Senhor, pelos esses amigos espirituais. Isso é uma oração, isso é uma forma de conexão. Agora, gratidão é a gente poder enxergar no que a gente já tem, em detrimento do que nos falta. É a gente ver o que a gente tem de bom já na nossa vida. E que, com isso, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer para transformar. Então, o homem no mundo nos traz e nos faz um convite. Como é que você toma o seu café? Como é que a gente toma o nosso café? Como é que a gente toma a nossa água? Será que a gente toma sentindo o gosto? Apreciando a natureza? Apreciando o sabor do café? A temperatura do café? Ou será que a gente nem mais sente isso? Porque a gente está tão focado nas notícias. Como é que a gente cumprimenta as pessoas? Será que a gente aperta as mãos? Será que a gente olha nos olhos? Isso é muito importante. Como é que a gente tem falado com as pessoas da nossa família? Como é que a gente tem cuidado do que está próximo? Seja de uma planta, seja das nossas coisas. Como é que a gente tem cuidado? Como é que você tem cuidado de você? Você tem se automassageado? Outro dia eu cheguei numa casa, uma grande amiga minha estava assim, bem arrumada para a palestra. Né? E eu perguntei, poxa, mas você está linda hoje. E ela falou, eu resolvi que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que me vestir melhor, para mim mesmo. Olha que legal. Como é que a gente está cuidando da gente? Como é que a gente
está fazendo coisas que são importantes para a gente. Se massageando, vendo o que gosta. Muitas vezes, se dando o prazer de descansar, porque às vezes a gente é cobrado, a gente acha que tem que trabalhar 24 horas por dia. Eu falo porque isso acontece muito comigo. E se a gente não tiver cuidado, a gente não descansa. Então, assim, o autocuidado é algo extremamente importante. A gente precisa entender que nós merecemos descansar para que a gente possa render melhor. A gente vai passar um vídeo e, com base nele, depois a gente vai fazer uma pequena reflexão. Esse vídeo está presente na série The Chosen. É um diálogo entre Jesus e Tiago Menor. Por favor. Little James. May I have a moment? Of course. I have... Forgive me, I'm not always confident to speak. Slow to speak. It's a very good quality. I wanted to ask you a question. Please? So you're sending us out with the ability to heal the sick and lame. Yes, that is what you said. Yes. So you're telling me that I have the ability to heal. Forgive me, I just find that difficult to imagine with my condition, which you haven't healed. Do you want to be healed? Yes, of course, if that's possible. I think you've seen enough to know it's possible. Then why haven't you? Because I trust you. What? Little James. Precious little James. I need you to listen to me very carefully. Because what I'm going to say defines your whole life to this point and will define the rest of your life. Do you understand? In the Father's will, I could heal you right now. And you'd have a good story to tell, yes? Yes, that you do miracles. And that's a good story. But there are already dozens who can tell that story. And there will be hundreds more, even thousands. But think of the story that you have, especially in this journey to come, if I don't heal you. To know how to proclaim that you still praise God in spite of this. To know how to focus on all that matters, so much more than the body. To show people that you can be patient with your suffering here on earth because you know you'll spend eternity with no suffering. Not everyone can understand that. How many people do you think the Father and I trust this with? Not many. But the others, there's so much more. So much more what? I don't know. Stronger? Better at this? James, I love you. But I don't want to hear that ever again. I know how easy it is to say the Song of David, that I fearfully and wonderfully made. But it doesn't make this any easier. And in this group, it doesn't make me feel like any less of a burden. A burden? First of all, it is far easier to deal with your slow walking than it is to deal with Simon's temper. Trust me. Are you fast? Do you look
impressive when you walk? Maybe not. But these are things the Father doesn't care about. You are going to do more for me than most people ever dream. So many people need healing in order to believe in me. Or they need healing because their hearts are so sick. That doesn't apply to you. And many are healed or not healed because the Father in heaven has a plan for them which may be a mystery. And we remember what Job said. The Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. When you pass from this earth, and you meet your Father in heaven, where Isaiah promises you will leap like a deer, your reward will be great. So hold on a little longer. And when you discover yourself finding true strength because of your weakness, and when you do great things in my name, in spite of this, the impact will last for generations. Do you understand? Yes. Thank you, Master. A man like you healing others. Oh, what a sight. I can't wait to hear your stories when you return. Shalom, my son. Shalom. And James. Remember, you will be healed. It's only a matter of time. Shalom, my son. Shalom. Vocês me desculpem, não consegui o vídeo em português, mas eu achei esse vídeo muito interessante. Esse vídeo sempre me emociona bastante, porque ele nos mostra esse Cristo Consolador. E isso, criando um paralelismo, nos traz pela essa doutrina que a gente tanto abraça, que é uma doutrina de consolo, de entendimento, de que tudo que a gente passa, de que todas as dores, todos os desafios têm um propósito na nossa vida. Essa conversa de Jesus, de uma forma muito resumida, ela coloca em xeque, vamos dizer assim, a doença que Tiago Menor tinha na perna e colocada na série, né? Isso não é um ponto, vamos dizer assim, que a gente está aqui colocando historicamente em questão, mas que Jesus teria curado muitos, mas não teria curado ele. E ele se questionava se ele podia, já que ele não fora merecedor da cura, curar as outras pessoas. E Jesus, como que o abraçando, literalmente, lhe fala o quanto ele é especial. Porque esse Cristo, esse nosso irmão, esse Deus maravilhoso que cuida da gente, para ele não importa as nossas dificuldades, a gente pode ser muito útil. Cada um de nós, aqui presente, é especial. Cada um de nós tem um salzinho que só você sabe fazer, que só você sabe tocar diferente. É aquele tempero que só você sabe dar. E Jesus vem falar para a gente, nessa doutrina consoladora, que esses problemas que nós passamos na rotina,
que são temporários, porque eu queria dizer para vocês todos que todas as pessoas, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, todas as pessoas que foram curadas na história do Cristo, todas desencarnaram. E essa também será um destino nosso. A grande questão é que esses desafios que passamos na nossa rotina, seja por um chefe chato ou por um trânsito que está nos incomodando, tem um significado na nossa vida. E o mais interessante é que é muito fácil a gente falar de milagre quando os milagres chegam na nossa vida. E aí o milagre entre aspas, porque a gente acredita em milagre de uma forma diferente. Agora, quando você não tem essa cura e você fala disso, a força disso é ainda muito maior, porque é uma fé fortalecida. Existe um palestrante evangélico chamado Nick Vujicic, acho que vocês já devem ter visto, um homem sem mãos, sem braços, sem pernas. E ele fala: se você não recebe um milagre na sua vida, seja um milagre na vida de alguém. Olha que bonito. Ele sempre pediu a Deus que ele pudesse ter braços e pernas, e ele nunca recebeu isso. Então ele resolveu, partindo disso, ser um milagre na vida das outras pessoas. Então, a rotina da nossa vida nos traz diariamente lições de aprendizado. Emmanuel nos coloca que em qualquer lances difíceis do cotidiano, adotemos a serenidade e a tolerância, as duas forças básicas da paciência, porquanto, se não prescindirmos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, da meditação, da autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Do livro Questões do Cotidiano, de Emmanuel. Relembro ainda começo do ano de 2002, quando nosso irmão Chico Xavier foi internado, em um estado muito debilitado, e que eu acho que muitos de vocês talvez relembrem que foram vistas duas luzes adentrando o quarto do Chico. Isso saiu no Fantástico, saiu na televisão, né? E depois o Chico foi entrevistado e perguntou-se o que era, né? E ele falou que havia sido uma visita da sua mãezinha de Emmanuel. E creio que muitos de vocês também devam saber, e não é confortável para ninguém, está na idade que ele já está, internado no hospital, ninguém gosta. E Chico odiava isso. Depois de mais de 90 anos de mediunidade, está ali no hospital internado, e questionou-se para o Chico. Chico, o que foi que eles disseram? Paciência, meu irmão. Paciência. Então, desse modo, eu queria que vocês pudessem perceber que mesmo perante as maiores dificuldades, nas tormentas, mesmo diante dos maiores ventos ou tempestades, no outro dia o sol vai aparecer. Que possamos ter essa fé, essa convicção, que tudo que está à nossa volta está aí para a gente, para nos ensinar alguma coisa, para nos desafiar, a fazer com que possamos ser mais fortes, para que possamos, em algum dia, que a gente possa se transformar em diamantes, através de uma lapidação que muitas vezes nos causam dor, nos causam sofrimento, mas que a gente sabe que a gente sai diferente, a gente sai com mais confiança, a gente sabe fazer
a gente sai sabendo viver um pouco melhor. Que Jesus, esse mestre maior, possa estar com vocês durante todo o final desse dia de hoje, durante essa noite maravilhosa e durante toda a semana. Que Jesus abençoe a todos. Bom, gente, nós agradecemos a exposição do nosso companheiro João Paulo. Todas as vezes que ele traz um pedacinho da tirinha do The Chosen, a gente fica imaginando todo o contexto histórico. É muito interessante mesmo. Que nós possamos, então, nos preparar para o trabalho de passe. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco e os nossos irmãos que estão no canal do YouTube e que possamos estarmos juntos na próxima semana. Que Jesus ampare e proteja a todos. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que
te abençoe.